Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos, já que estamos de pé, fazermos a leitura. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Todos conhecem o texto que fala sobre a excelência do amor, e nós estaremos lendo esta palavra. Quem achou, diga amém. A minha tradução é um pouco diferente. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gonzo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Podei-vos assentar. Irmãos, o texto que nós lemos já é conhecido de toda a igreja. Fala sobre a excelência do amor. É o inário do amor, ou hino ao amor. E esse amor do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é o amor ágape, é o amor de Deus, é o amor de Deus. Eu gostaria de, na minha reflexão, evidentemente, fazer um paralelo desse texto ao amor que nós precisamos dedicar à nossa família. Nós pregamos constantemente, a gente escuta isso todo culto de família, que a família é instituição divina, é algo instituído por Deus, e parece que isso não entra na cabeça do pessoal, parece que não entra na nossa cabeça. Vezes e mais vezes estamos vendo famílias sendo desfeitas por coisas que na verdade não justificam, mas nós, como igreja do Senhor Jesus, nós acreditamos piamente que a família é uma instituição divina. Deus cria o homem, Deus cria a mulher, Deus realiza o primeiro casamento, Deus abençoa. Então nós queremos, nesta oportunidade, compartilhar com os irmãos alguns aspectos ou características do amor de Deus que nós devemos exercitar
dentro da nossa casa, no seio familiar, porque às vezes falhamos muito em casa, às vezes somos uma bênção na igreja, pastor uma bênção na igreja, todo mundo gosta do pastor e agrada a todo mundo, e às vezes deixa a desejar dentro de casa, que é o nosso primeiro ministério. Eu não posso ser um bom pastor aqui com os irmãos se não estou exercitando bem o ministério na minha casa. Primeiro eu tenho que ser pastor da minha esposa e dos meus filhos. Eles precisam testemunhar: de fato papai é um bom pastor, de fato meu marido é um bom pastor, é dedicado. Porque às vezes eu pergunto na igreja, no culto de família, aos irmãos: quantas vezes nossa família nos surpreende exercendo o nosso ministério dentro de casa? Quantas vezes a minha esposa, os meus filhos me viram orando dentro de casa? Quantas vezes os meus filhos me surpreendem orando dentro de casa? Orar na igreja, todo mundo ora e é muito bom, mas isso aqui não resolve a nossa vida cristã. É preciso você ter a sua vida, a sua intimidade, a sua comunhão, o seu devocional dentro da sua casa. Aleluia! Então eu quero compartilhar com os irmãos alguns aspectos ou características desse amor do capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Primeiro, o amor de Deus, ele é incondicional e sacrificial. O amor de Deus é incondicional e sacrificial. Vamos observar. Nós éramos perdidos. Olha que coisa linda. Quem era eu e quem sou eu hoje? O que eu fazia, o que faço hoje, né? Então o amor de Deus, ele é incondicional. A Bíblia diz assim, ó, João 3,16: porque Deus amou quem? Que mundo? Pessoas ruins, pessoas maldosas, pessoas pecadoras, pessoas das piores estirpes que possa existir. Mas Deus amou de forma incondicional. Ele está dizendo o seguinte: ainda que você não se arrependa, ainda que você não se converta, ainda que você não me aceite, ainda que você não me reconheça, mas eu te amo. É o amor de Deus, sacrificial. Por quê? O que ele fez? Ele entregou. Foi fácil para Deus? A Bíblia diz que pode ser que alguém se habilite a sofrer, a morrer, a entregar um filho por alguém que seja bom. Mas Deus entregou o seu filho pelos pecadores. Vou repetir: pessoas ruins, pessoas maldosas, adúlteros, assassinos. O amor de Deus, ele é incondicional. Quando eu paro para pensar nisso, irmãos, que coisa linda é o amor de Deus para com o homem. Sacrificial, porque deu o seu único filho. Agora vamos aplicar isso à nossa casa, à nossa família. Quantas vezes a gente quer impor condições para dedicar algo à nossa família, o amor à nossa família, mas esse aspecto do amor de Deus tem que refletir na minha vida, porque eu sou filho de Deus. Se sou filho, o que Ele é reflete em mim. Eu não sou semideus, mas o que Ele é reflete em mim, porque sou filho.
E às vezes para a gente amar o cônjuge, para amar os filhos, a gente fica impondo tantas coisas e até mesmo chantageando. Deixa eu te dar um conselho nesta noite da parte de Deus: ame a sua família incondicionalmente. Dedique o seu amor, dedique tempo para a sua família. É a família que Deus te deu. Sacrificial. Quanta gente, às vezes, abrindo mão do casamento por coisas miúdas, coisas sem sentido. Não acabou, não amo mais, o amor acabou. É incompatibilidade de gênero. Vai criar juízo, irmão. O que é isso? Para que serve a oração? Para que serve a minha vida com Deus, se eu tenho um Deus que me ouve, se eu tenho um Deus que me permite entrar na presença dEle? Essa incompatibilidade de gênero é coisa pouca para Ele. E a gente fica abrindo mão da família, porque o diabo fica jogando os seus dardos inflamados, e a gente não se dedica o tanto que se deveria dedicar a Deus e à família, e daqui a pouco a família foi-se embora. Paulo disse o seguinte, Efésios 5, 25: vós maridos, amai a vossa mulher. Completa para mim. Assim como Cristo, e por ela se entregou. Nós, maridos, estamos dispostos a fazer isso? Estamos dispostos a amar? Esse amor sacrificial que é recomendado, eu não diria recomendado, é uma doutrina para nós. E tem muitos abrindo mão, porque não consegue colocar em prática o que a Bíblia orienta, o que a Bíblia ensina. Deixa eu fechar esse ponto aqui. O amor de Deus, ele é incondicional. Por que você não consegue amar as pessoas da mesma forma que Deus te amou? Por que você tem que impor condições se Deus não impôs condições a você? Se Deus te diz, eu te amo mesmo você lá na sarjeta, eu te amo mesmo você no pecado, eu te amo do jeito que você está. Aí você foi alcançado pela graça de Deus, foi trazido para a presença de Deus, foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. E agora que você está na luz, você endurece o coração. Abra o seu coração e ame as pessoas, ame a sua família sem impor condições. E se sacrifique se for necessário. Se entregue. Irmãos, a melhor coisa que a gente tem na vida é a família. É a família. Eu, se precisasse voltar 25 anos atrás, eu casaria com você de novo, minha filha. Aí alguém pergunta, mas é fácil? O que tem fácil na vida? Me explica. É igual pastorear, alguém fala assim, pastor, sofre uma luta. Vejo isso não. Não vejo, não tem essa fadiga na minha vida. E família é a mesma coisa. Eu tenho 2 filhos, são 2 amigos. Minha esposa é minha amiga. Sabe por quê, irmãos? O amor de Deus, se não der tempo de eu chegar lá embaixo, o amor de Deus, ele é eterno. E eu amo a minha esposa com o amor ágape. O eros pode terminar, mas o ágape não. O ágape, eu diria que ele, nós somos humanos, então ele é vitalício. Enquanto eu viver, eu vou amar a minha esposa. Enquanto ela viver, ela vai me amar.
Porque o casamento bíblico, o casamento dentro da ótica divina, ele é vitalício. O que é vitalício? Para sempre. Você só se sente livre quando um dos cônjuges falecer. Fora disso, os problemas virão. Tem dia que alguém vai estar com o beiço torcido, com a sobrancelha franzida, mas nós vamos rompendo em fé, porque o vínculo maior é o amor. Eu te amo, eu não abro mão não, viu? Não abro mão. Problema vem, problema vai, mas a vitória sempre chega, porque o vínculo maior é o amor. E quem ama suporta, quem ama sofre, quem ama se sacrifica. O glória. O amor de Deus, irmãos, ele é incondicional e sacrificial. E eu sou filho dele. Então o que ele é reflete em mim. Segundo lugar, o amor de Deus é perdoador. O amor de Deus é perdoador. Esse trem de perdão, que coisa difícil de a gente cuidar disso na igreja. Quando você põe duas pessoas no gabinete para conversar sobre o perdão, que um tem que perdoar o outro, aqui é uma busca, uma guerra pela razão, que só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Irmãos, eu aprendi ao longo da minha vida que entre nós dois, quem tem razão é Jesus. E eu aprendi, ela também aprendeu, e nós aprendemos, que se for para ser feliz, abra mão da razão e seja feliz. Perdoe, porque perdoar é nada mais, nada menos que abrir mão da razão que você acha que tem. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele se entregou por nós, quando nós ainda estávamos na sarjeta, no pecado. Então o amor de Deus é perdoador, não leva em conta o tempo de toda a nossa ignorância. E eu gosto da Bíblia, que mesmo eu na graça, caso eu peque, ainda há perdão. Ainda há perdão. É engraçado que tem gente na igreja, aqui em Bom Jesus também deve ter alguns perdidos por aí, que vive amargurado, sofrendo, martirizado por causa do pecado. E eu vou dizer, um pecado perdoado, mas fica aí de vez em quando a consciência está lá batendo, procura o pastor, eu tenho que conversar com o senhor. Até 30 anos aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu e tal, e que vai, que vem. Irmão, já foi tratado esse caso? Foi, irmão, receba o perdão divino, vai embora, seja feliz, diga para Satanás que ele não vai te condenar mais, diga para Satanás que Deus te perdoou, diga para Satanás que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns. A comunhão uns com os outros aqui, eu posso aplicar isso na família, posso aplicar isso na comunidade de fé, uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de algum pecado, de todo pecado. Provérbio 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as abandona alcançará o que, irmão?
Misericórdia. O que é misericórdia, irmão? A misericórdia me livra daquilo que eu mereço, irmão. A graça me dá o que eu não mereço, mas a misericórdia me livra do que eu mereço, me livra da morte, me livra da condenação. Então meu Deus, eu alcanço misericórdia. Aquele que confessou o seu pecado, sinta-se leve, sinta-se solto. Jesus já te perdoou. Coisa linda o amor de Deus, irmão. O amor de Deus é perdoador. E agora a gente acha dificuldade de perdoar o próximo. A gente acha dificuldade de perdoar o marido, de perdoar a esposa, de perdoar os filhos. Não, que fez um negócio ruim que me aborreceu, que fez um negócio horrível que me envergonhou. E você não envergonhou Jesus, não? E a nossa vida pregressa não envergonhou Deus, não? Mas Ele me perdoou, Ele me purificou, Ele me deu um novo nome, Ele me deu uma nova vida, aleluia. Ele me transportou lá das trevas para a sua luz. E agora eu fico fazendo conta com o meu próximo. Irmão, pelo amor de Deus, libere o seu perdão, abra o seu coração, conserte-se com o seu irmão, conserte-se com a sua família, reconcilia-se com o seu marido, com os seus filhos, e viva feliz na sua casa, porque o amor de Deus, Ele é perdoador. E esta característica tem que refletir nos filhos de Deus. Oh, meu Deus, quem está entendendo, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Então, o amor de Deus é incondicional e sacrificial. O amor de Deus é perdoador. Isso reflete em nós. E a gente que foi perdoado agora perdoa. E a gente agora tem uma vida em íntima e plena comunhão com Deus, porque o peso que era sobre nós, Isaías disse isso, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus está sarando a sua terra nesta noite. Deus está sarando o seu coração nesta noite. Deus está te dando condições de abrir o coração e perdoar aqueles que te ofendem. Terceiro lugar, o amor de Deus, ele é protetor. Ele é incondicional e sacrificial. Ele é perdoador. Ele é protetor. Somos protegidos por Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. E a gente precisa ter convicção disso, irmãos. O grande problema é que muita gente não toma posse das bênçãos que a Bíblia diz que nós teríamos, ou que teremos, né, presente. Muita gente não toma posse. Diz assim, porque o meu filho é isso, porque o meu filho vai ser isso, porque a minha família é isso, porque o meu marido é isso, e tantos adjetivos que são coisas tenebrosas. Mas a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz o seguinte, Salmo 128, bendito, deixa eu trocar o varão aqui por aquele, bendito aquele que anda, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Há uma promessa para quem teme a Deus e anda nos seus caminhos. Bendito, ele será bem-aventurado, será feliz. Bendito é isso, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Uma promessa, felicidade.
Aí o texto continua dizendo que a esposa desse cidadão vai ser como uma videira frutífera, e os seus filhos como plantas, como rebentos de oliveira. Ou seja, a Bíblia está dizendo o seguinte: aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, eu garanto que a casa dele vai ser uma bênção. Promessa da Bíblia. E o problema é que a gente não toma posse disso. Aí um filho, por uma situação ou outra, se desvia, vai para um caminho, e a mãe já decreta a perdição daquele filho. A mãe, o pai já diz: está perdido, não tem mais jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, se você preste bem atenção no que eu estou dizendo, que é bíblico. Se você teme a Deus e anda nos seus caminhos, mesmo os seus filhos ainda desviados, mas eles são bênçãos da sua vida, eles são plantas de oliveira à roda da sua mesa, porque Satanás não tem legalidade na vida, na casa daquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Satanás não tem legalidade para tocar na casa de quem teme a Deus e anda nos seus caminhos. Vou dizer outra: e se ele tentar, você tem legalidade para se levantar como um atalaia, como sacerdote daquela casa, e dizer: aqui não, Satanás, aqui não. Mas aí Satanás vai dizer: mas ele não é crente, ele não tem compromisso, ele faz isso, faz aquilo. Mas é meu filho, e por minha causa ele é abençoado. Ele é meu filho e por minha causa ele é abençoado. Deixa eu dar um conselho aos pais aqui nesta noite: tome posse dessa bênção. Seus filhos são bênçãos de Deus. Irmã, que o marido não é crente, o seu marido é uma bênção de Deus, porque a Bíblia diz que por sua causa e por sua oração, o seu marido descrente é santificado. Mas o problema é que às vezes as irmãs não tomam posse disso. A sua casa é bênção, depende de você. Você quer que seja ou não? A grande verdade, irmãos, é que em muitos casos o diabo fala alguma coisa e a gente acata o que ele falou. Eu disse, parece que na quinta-feira na igreja, o diabo se manifesta e fala que eu vou matar, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Mas ele não vai fazer isso. Por quê? Porque na minha vida, na minha família, ele não tem poder. Ele não tem poder. E eu sei que ele é mentiroso. Ele dá uma de muito valentão assim, para ver qual é a sua. Para ver qual é a sua. Ele se levanta como um valentão, mas você se levanta como um atalaia do Senhor. Se põe na frente e diga: aqui não, Satanás, aqui não, na minha casa não, você não entra. Na minha casa você não mete o nariz, porque aqui tem gente que teme a Deus, tem gente que anda no caminho do Senhor. Então a bênção de Deus está na minha casa, a bênção de Deus está na tua casa, porque o amor de Deus é protetor. Vamos para o Salmo 91. Salmo 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000, mas tu você parou para imaginar isso? 1000 cairão ao teu lado, 10.000, mas tu não será atingido. Irmão, pode se levantar o inferno inteiro, com todos os demônios. Você mais Jesus, maioria absoluta. Eu vou repetir isso aqui. Porque o glória poderia ter sido mais forte. Pode se levantar o inferno inteiro. Você, mais Jesus, maioria absoluta. Você não vai ser atingido.
Sua casa não vai ser atingida, seu esposo não vai ser atingido, sua esposa não vai ser atingida, seus filhos serão guardados. Está lá na faculdade, situações terríveis de um lado, situações terríveis do outro, mas o seu filho está guardado. O seu filho ninguém toca, a sua filha ninguém toca, porque você é temente a Deus, porque você respeita o Senhor. O amor de Deus é protetor e ele reflete em nós, por isso que a gente luta para proteger a nossa casa. E como luta, né, filha? Às vezes que entra até encrenca, né, para defender a casa. É um amor protetor, é um amor de Deus que reflete em nós. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Verso 11: Ele dará ordem aos teus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Presta atenção. Anjos são seres ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Ok, anjo não pode ser adorado. Você não dá ordem a anjo, você não faz isso, anjo, faz aquilo, anjo. Você não. Quem dá ordem ao anjo é ele. Dará ordem aos anjos. Eu creio. Isso eu creio. Eu estou aqui com a minha esposa, mas tem anjo lá na minha casa, ordenado por Deus. Eu creio que alguém veio ao culto nesta noite e deixou uma situação, olha só, deixou uma situação tenebrosa para resolver logo mais ou amanhã. Deixa eu te dizer, você não tem mais nada para resolver, porque enquanto você está aqui, Deus já deu ordem. Deus já deu ordem aos anjos. Eita maravilha! Eita maravilha! Enquanto você está aqui, Deus já deu ordem aos anjos para guardar a sua casa. Aquela situação já está sendo resolvida. Deus já está entrando com providência. Você recebe isso? Levante a sua mão e dá um glória bem bonito para Jesus, porque tem anjo batalhando por você. O amor de Deus é protetor. Às vezes a gente quer proteger, a gente faz de tudo, mas a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, o sacrifício, se a nossa confiança não estiver naquele que pode proteger. Se a nossa confiança não estiver naquele que pode proteger. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é que a gente ora e desconfia. A gente entrega e desconfia. A Bíblia diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. A gente entrega, mas não confia. A gente entrega, mas quer ajudar Deus. Ei, deixa eu te dar um conselho. Do seu jeito não vai dar certo. Do seu jeito não vai dar certo. Entrega para Ele, confia. Jeremias 17:7: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aleluia. Ei, tá difícil na sua casa, tá
está difícil a situação, entrega e confia, porque o Deus que protege está olhando para você. Ele já está dando ordem a anjos a teu respeito, a respeito da tua casa. Não importa a distância que está o seu ente querido, porque Deus está olhando, Deus está cuidando, Deus está agindo. Ele é onipresente. Entrega e confia que Ele está entrando com providência. Esse cenário vai mudar, eu creio. Esse cenário vai mudar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na faculdade. Esse cenário vai mudar, porque o Senhor já está trabalhando nesta causa que você entregou para Ele. Mas o conselho que eu te dou nesta noite: confia inteiramente no Senhor. Porque o Deus que disse ao povo de Israel está dizendo para você nesta noite: o Deus que protege, o amor dele é protetor. Se passares pelas águas, elas não vão te submergir. Se passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor, estou contigo. Irmão, preciso te dizer, essa prova não vai te matar. Essa luta não é para te matar, não. Fique tranquilo. Tem alguém que te protege, que está do seu lado. E esse que te protege, ele conhece os teus limites. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe até onde você suporta. E quando você não suporta mais, ele te toma pelos braços e te diz: eu te ajudo, meu filho. Não temas, a minha presença está contigo. Aleluia, aleluia. Em quarto lugar, irmãos, primeiro lugar, o amor de Deus é incondicional e sacrificial. Coloquei junto. O amor de Deus é perdoador. Terceiro, o amor de Deus é protetor. Em quarto, o amor de Deus não falha. O parente pode até falhar porque ele é humano. O marido, a esposa, os filhos. Mas o nosso Deus não falha. Isaías 49:15. Permita-me parafrasear. Pode ser que uma mãe que amamenta o seu filho se esqueça dele. Todavia, eu jamais me esquecerei de ti. Preste bem atenção. Deus não está dizendo que a mãe esquece, porque na verdade o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe. Aí Deus está dizendo o seguinte: pode ser, não é normal, mas pode ser que aconteça, de uma mãe esquecer o seu filho, que amamenta, o filho que cria. Tem tradução que diz isso. Todavia, aí o Deus protetor, o Deus que não falha, está dizendo: todavia, eu jamais me esquecerei de ti. Irmãos, quantas blasfêmias a gente escuta no nosso meio. Quantas blasfêmias a gente escuta no nosso meio. Irmãos que estão enfrentando luta, prova, uma provinha ali, uma provinha aqui, e daqui a pouco já está assim: ai, pastor, Deus se esqueceu de mim, eu me sinto desamparado, eu me sinto abandonado, Deus não me ama mais, Deus não gosta de mim mais. Você sabia que isso é uma blasfêmia?
Porque o Deus que nós servimos, o Deus a quem nós entregamos a vida, é um Deus que não falha. Ele não esquece dos seus, pastor. E a prova que eu estou passando, você usou a palavra, o verbo correto, conjugou o verbo correto. A prova que eu estou passando. Você vai passar na prova. O problema é que a gente não quer passar na prova. A gente acha tudo muito difícil. Deus está me castigando. Não, Deus não castiga, irmão. Deus prova aquele a quem Ele ama. Aleluia. Deus é amoroso. E eu vou repetir o que eu disse agora há pouco. Ele conhece o meu limite. Ele sabe até onde eu vou suportar. Vou terminar aqui. Permita-me, fica triste comigo não. Eu estou em tal cara, tá? Estou em tal cara. Nós estamos diante vivendo um período de uns crentes manhosos, pirracentos. Qualquer pirracinha já quer ir embora, qualquer pirracinha já se levanta, já quer entregar cartão de membro, já não quer mais, qualquer pirracinha não quer mais ser obreiro, qualquer manhãzinha já fala mal do pastor, já critica todo mundo. Qualquer provinha já está achando duro, difícil. Olhe para mim, irmãos. Jesus teve 12 apóstolos, discípulos, que Ele chamou para trabalhar com Ele. Você sabe quantos morreram de morte natural? Faz assim comigo, ó. João. Só João, dá nos seus altos dos 90 anos. E os outros morreram como? Martirizados. Uns decapitados, outros a fio de outros crucificados. O profeta, tem um profeta, se não me falha a memória, Isaías, foi cerrado ao meio. Aí olha para mim, qual é a sua prova mesmo? Qual é a sua prova mesmo? Para você ficar fazendo manha? Para você reclamar de tudo? João morreu de morte natural, mas tentaram matar João. Ferveram um caldeirão de azeite lá, jogaram João num caldeirão de azeite, depois exilaram João na ilha de Patmos, achando que ele ia morrer, mas foi lá que aconteceu o melhor na sua vida. Deus revelou para ele coisas tremendas, é o Apocalipse. Achou menega. Não, pelo amor de Deus, o Deus que você serve é o Deus que não falha, é o Deus que está com você, é o Deus que está na prova, é o Deus que está na bonança, é o Deus que está quando você chora, é o Deus que está quando você está alegre, é o Deus que não te abandona em momento algum da sua vida. A prova está doendo, levante a sua cabeça e continue a caminhada. A prova está difícil, prossiga. Prossiga. Não dá para voltar, não dá para voltar, não. Prossiga em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.